Olá, começa agora o primeiro programa Ribas Responde, com o advogado Luiz Fernando Bobre Ribas, que é assessor jurídico do sindicato. Vamos esclarecer as principais dúvidas recebidas pelos atendentes do sindicato relativas ao direito do trabalho e também sobre a recente lei que garante à empregada gestante o afastamento do trabalho presencial durante a pandemia. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a diretoria do sindicato pela iniciativa da criação da Rádio TV Comerciária, que com certeza vai divulgar assuntos de interesse da classe trabalhadora, especialmente da classe comerciária. Com certeza, uma iniciativa pioneira, um dos primeiros sindicatos de todo o interior, sindicatos dos comerciários, a criar essa rádio. Parabéns. Ok. Fernando, vamos começar falando a respeito da recente lei que garante à empregada gestante o afastamento do trabalho presencial, uma lei que foi promulgada nesses dias, né? Foi uma feliz iniciativa, o projeto, salvo engano, uma deputada do Acre, que fez o projeto, que foi aprovado pelo Congresso e promulgado pelo presidente, que assegura à empregada gestante, em tempos de pandemia, o afastamento presencial do trabalho, justamente para preservar as condições de saúde e evitar um risco maior de adquirir o vírus. Então, não é que ela vai ficar sem trabalhar, ela deixa isso bem claro, ela pode ser utilizada através do teletrabalho, do trabalho remoto, trabalho à distância. Uhum. E o importante é que ela não tem prejuízo na remuneração, ou seja, mantém em casa, teletrabalho, e vai arcar com a remuneração integral do trabalhador, da gestante. Bom, nós estamos em meio aí a essa questão, uma legislação também recente, determinando ou possibilitando a redução da jornada de trabalho e a redução do salário. Como é que fica essas duas leis com relação a isso que você falou, que não pode haver redução salarial? Uma pessoa que já teve a jornada reduzida e o salário consequentemente reduzido, como é que fica nessa questão? É uma questão muito interessante. Na minha ótica, no meu ponto de vista, eu entendo que o contrato, o acordo que fez para redução ou suspensão da jornada do trabalho, deve ser relevado em favor dessa nova lei, ou seja... A nova lei. Nova lei. Então, ela deve ser afastada, tá? E receber o salário integral. Entendi. Essa é a minha opinião, porque ela não pode ter redução do salário. Se a lei deve sempre beneficiar o trabalhador. Como há conflito, se houver conflito entre duas normas, entre duas leis, que é o caso, prevalece a mais favorável ao trabalhador. No caso da gestante, neste caso, é mais interessante para ela ficar afastada e receber, evidentemente, o salário integral, que tem a jornada reduzida ou o contrato suspenso. Ok. Nós temos aqui uma outra pergunta da Ana Júlia, que trabalha em um supermercado varejista. Ela pergunta: folgo na sexta-feira, dia 30, é o descanso semanal remunerado dela. E no sábado, que é feriado, eu fui escalada para trabalhar. Tenho direito à folga referente ao feriado, uma vez que folguei o DSR na sexta-feira? Sim, sem dúvida. Não se pode confundir folga semanal com o feriado. Então, ela tem direito, além da folga semanal, ao feriado, a um dia de descanso. Se trabalhar e não usufruir, não gozar da folga, ela tem direito a receber em dobro esse dia trabalhado. Ok. Bom, essa pergunta aqui é da Maria Luísa. Ela trabalha em um escritório de contabilidade. Temos um funcionário que está com atestado médico de 10 dias e quer pedir demissão antes de o atestado acabar, porque vai embora da cidade. Isso é possível? É permitido? Não, isso não é possível. Durante o afastamento do empregado, o contrato fica suspenso. Ele não pode pedir demissão, como também não pode ser dispensado. É uma rua de duas mãos, de duas vias. Então, certo. O contrato está suspenso e não pode, tem que aguardar. Tá. Algumas pessoas também perguntam, quando essa pessoa pede demissão e está em período de férias, é a mesma situação. É a mesma situação, não pode. Ele tem que aguardar, vencer as férias, para depois pedir demissão.
Tanto é que a gente vê, infelizmente, que a gente vê que ocorre muito, a pessoa goza férias, na volta é desligada. Por que a empresa não desliga durante as férias? Justamente porque não pode, a lei não permite, a lei veda. Então só pode pedir demissão ou ser dispensado após o período de férias. Ok. Bom, a última pergunta aqui é do Augusto, que trabalha em concessionária de veículos, ou seja, é uma outra convenção coletiva, né? Não é a do comércio varejista, é concessionária de veículos. Ele pergunta: o que significa o termo não eventual na cláusula de substituição da convenção coletiva? Eu vou ler a cláusula aqui, que é para deixar bem claro. Salário do substituto. Enquanto perdurar substituição não eventual, o empregado substituto fará jus, provisoriamente, ao mesmo valor do salário nominal contratual do substituído. Ou seja, é o Coringa, né? Ele quer saber quando que ele recebe o salário daquele que ele está substituindo e quando não. O que é não eventual? O não eventual, o que eu acho mais fácil de explicar, o que é eventual, o que é? O esporádico, é isolado, é um dia ou outro. É empregado, por exemplo, vamos imaginar que a caixa saiu, foi no médico, vai um outro substituir no lugar. Isso é eventual. Um dia, 2 dias de licença, o empregado está faltando, assume o lugar dele esses 2, 3 dias. Isso para a justiça, para a lei, não configura que ele passa a ter direito ao salário do substituído. Porque é de natureza eventual. O que seria o não eventual? O que prorroga por mais tempo, ou seja, vamos imaginar que o empregado tire férias, o outro assume a função dele, ele tem direito a receber o mesmo salário dessa pessoa. Um exemplo, vamos já com o mecânico, vai substituir o seu chefe, o encarregado que saiu de férias. Ele tem direito, de férias dele, a receber o mesmo salário, aí que seria não eventual, que ele trabalha o mês de férias dele. Sim. Ou uma licença prolongada de saúde. Caso da gestante que se afasta, se o outro empregado assumir a mesma situação, trabalhar a mesma coisa que essa gestante que está afastada, ele tem direito a receber o mesmo salário, enquanto perdurar a substituição. Tá? Isso é importante destacar, que ele não mantém, ele vai receber esse plus salarial durante o período da substituição. Aí ele volta, terminou a substituição, ele volta a receber o salário anterior. Não incorpora isso no salário dele. Não incorpora. Não incorpora, só tem direito nos meses que ele ficou, ou o mês que ele ficou substituindo. Ok. Bom, essas eram as perguntas de hoje, Fernando. Eu gostaria de agradecer aqui a sua presença e os seus esclarecimentos. Sempre à sua disposição. Muito obrigado. Imagina. Encerramos aqui o primeiro programa Ribas Responde. Para agendar atendimento com o Dr. Luiz Fernando, no sindicato, ligue 3233-3011. Ele também atende em seu escritório na Rua Manuel Bento Cruz, 760, telefone 3234-3521. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode ouvir músicas 24 horas por dia e saber das novidades de interesse da categoria comerciária acessando o site da Rádio e TV Comerciária de Bauru na internet www.rtvcom.com.br. Assistir aos vídeos no nosso canal no YouTube, youtube.com, Rádio e TV Comerciária de Bauru. E interagir com a gente através da página do Sindicato dos Empregados no Comércio de Bauru no Facebook, facebook.com/Sincomerciários Bauru. As convenções coletivas aqui citadas você encontra na página oficial do sindicato na internet, www.sincomerciariosbauru.org. Até o próximo programa.